Olá pessoal, tudo bem? Hudson Adriano, professor de vocês de Sociologia. Voltando agora a trabalhar com vocês aí o módulo 2, primeira aula. E aí, o que eu fiz para vocês para poder mudar um pouco a nossa dinâmica, né? Vou fazer um ganchinho aí da nossa aula anterior para poder introduzir o novo assunto. Tranquilos? Então, vamos lá. Seguinte, dentro dessa ciência nova que é a Sociologia, nós precisamos trabalhar alguns conceitos paralelos para compreender ainda melhor a Sociologia. Dentre esses conceitos paralelos, olha só, esse conceito aqui, ó, científico de antropologia, para entender o desenvolvimento social, é fundamental que eu entenda o desenvolvimento humano. O antropo é fundamental que eu entenda. Então, eu preciso de uma perspectiva lógica para trabalhar o meu desenvolvimento social. Eu preciso saber quem é o ser humano, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele pretende constituir com os seus planos de desenvolvimento social. A antropologia é uma ciência associada que me ajuda a compreender a minha ciência. Só que não só a antropologia ajuda a compreender a sociologia. Fundamentalmente, eu também tenho o quê? A história. Engraçado, né? História é a ciência do passado. Muito aluno me pergunta, para que estudar a história se é a ciência do passado? Quem gosta de coisa velha é museu, por assim dizer, né? Não, essa é uma visão equivocada da história. A história é, sim, a ciência do passado. Por que ela se constitui? Porque ela precisa, enquanto estudo do passado, promover perguntas que são realizadas no presente. Logo, a história responde às perguntas feitas no presente, levando em consideração perspectivas do passado. Até porque o presente só é o que é pelo passado que se constituiu. Detalhe, como entender o presente? A sociologia, compreendendo também as relações para com o passado. Daí, essa ciência também ser fundamental para o nosso desenvolvimento acadêmico. Outra ciência fantástica que nos ajuda demais a compreender o hoje. A filosofia, o amor à sabedoria, ou amor ao conhecimento. Eu costumo dizer assim, ó, para facilitar a nossa vida, se a história é a ciência do passado, a filosofia é a ciência da ideia. Para que estudar a ideia? Para poder compreender bastante bem o porquê as pessoas pensam como elas pensam. Por que eles chegaram até aquele denominador? O que os conduziu historicamente àquela condição? Ou o que os faz terem essa condição hoje? Pois bem, para poder concluir as ciências irmãs, eu também levo em consideração a ciência política. Ah, mas por que, Hudson, levar em consideração a ciência política? Simples. Toda relação humana é política. Assim, Sócrates, na antiguidade, já dizia nos seus estudos e nas suas reflexões dentro de uma concepção filosófica. Logo, para que eu possa constituir de fato a sociologia, eu preciso observar pontos centrais, constituir ideias e conceber o desenvolvimento humano de uma maneira muito significativa, de uma maneira passível de ser reproduzida, reconstituída e que leve a comunidade a compreender o que se passa ao seu redor. Até porque nós devemos levar uma coisa fundamental em consideração. O ser humano é um indivíduo lógico, racional e sistêmico. Levando essas três premissas em consideração, tudo isso caminha para a justificação dessa estruturação de pensamento. E detalhe, o Ocidente, a história do Ocidente, Grécia, Roma, Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, persas, toda essa comunidade antiga ocidental que nos molda, pode nos moldar, pode nos justificar, pode nos institucionalizar a partir de premissas como a sociologia, como a antropologia, a história, a filosofia, a ciência política, dentre outras. Daí a importância de nós conhecermos esses elementos históricos. Tranquilos? Então agora vamos dar um salto, né? Vamos pensar no ser humano num outro momento da história e que ajuda a compreender de forma muito significativa quem nós somos agora. Vamos escolher um tema então, junto ao nosso material. O tema é esse,
A Revolução Industrial, a Inglaterra, de 1789. A sociologia, como uma ciência nova, ela se preocupa muito em levar essa dinâmica em consideração. Por quê? Explica o que é o capitalismo, o que é o capital, o que é o trabalho, explica como as nossas relações sociais se tornaram, inclusive, mais complexas. A Revolução Industrial de 1789 é um marco de transição. De fato, entre o mundo que nós chamamos de moderno e o mundo que nós concebemos como contemporâneo. Perfeito? Mas a Revolução Industrial e a Revolução Francesa vão além. Tá? Elas não são só o marco de transição entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Elas também mostram como o ser humano vai se vincular a diferentes modalidades de produção. Vejam, lá da pré-história até a Revolução Francesa e até a Revolução Industrial, vamos colocar para você dizer, ó, uma questão temporal para você se colocar bem junto a esse transcorrer de tempo, né? Vamos colocar aí de 10.000 antes de Cristo até 1789, o trabalho humano realizado de forma predominante ou era artesanal ou era manufaturado. A partir da Revolução Industrial, esse trabalho passou a se tornar o quê? Maquinofaturado. Uma vez que ele se torna maquinofaturado, espera aí um pouquinho, a máquina vai tomar o lugar do homem aonde se deve produzir. Então, muita coisa precisa mudar, uma vez que a máquina a vapor substitui a mão humana. Uma das coisas que tem que ser colocadas, que particularmente eu julgo ser fantásticas, poxa, o capitalismo, nesse momento, ele inverte a lógica da reprodução humana. Vejam, na Idade Média, o que se diz sobre a reprodução humana? Quanto mais seres humanos, quanto mais braços para se trabalhar, maior a plantação, maior a possibilidade de colheita, logo, melhor a possibilidade de sobrevivência. Logo, quanto mais, melhor no que diz respeito a filhos. Quando você olha para esse momento aqui da história, ele inverte essa relação. Inverte por quê? Porque se a máquina vai tomar o lugar do homem, então o homem não precisa mais de tantos braços, não precisa mais de tantos filhos. Logo, filho passa a se tornar um custo para esse homem capitalista desse momento histórico. Então, se eu precisava ter muitos filhos, por exemplo, no período medieval, aqui, a partir desse momento, eu preciso ter poucos filhos. Uma vez que eu tenho poucos filhos, eu posso investir mais e melhor na minha pessoa. As escolas seriadas, por exemplo, surgem nesse momento da história. Cara, o homem muda de maneira muito significativa. É um salto, tá? Revolucionário, transformador, edificador daquele que é o homem capitalista ocidental nesse momento, a partir do 1789. A sociologia traz um negócio legal pra caramba, pra gente poder trabalhar. Porque veja só, você quer entender um pouco melhor essa relação de desenvolvimento aqui? Olha para o conceito de cercamento. Como assim, Hudson? Cercamento é a desconstrução do feudo e a construção da fazenda. Gente, feudo não é fazenda. Feudo não tem fronteira. Feudo não tem limite. Ou, melhor dizendo, o limite do feudo é até onde vão as forças militares do senhor feudal. E agora, nesse novo mundo capitalista, agora industrial, agora a vapor, como é que é esse conceito vinculado à terra? Agora não, agora eu capitalizo o conceito da terra. Capitalizo como, Hudson? Cerco a terra. Mando embora o excedente populacional, é o que vai inchar a Inglaterra, ou as cidades inglesas, e a partir daí começo a produzir mais e melhor dentro dessa área rural. Por isso, a Revolução Industrial foi na Inglaterra, e não em qualquer outra nação europeia.
Outros elementos que nós podemos trabalhar também de maneira muito significativa, e que particularmente eu também sou suspeito para poder falar para vocês, porque eu gosto mais, e isso diz para a gente quem nós somos. Isso se reflete em cima da nossa condição social. Você é isso, eu sou isso, certo? O mundo ao nosso redor respira essa condição. Quer ver, olha só, o que é trabalho? O ser humano finalmente pergunta de forma objetiva, o que é trabalho? Por quê? Porque quando ele morava lá no campo, o trabalho para ele era o momento que o sol raiava até o momento que o sol se punha. À noite era o momento do descanso. Mas o dia era o momento do trabalho, ponto final. E agora que o homem se vincula à Revolução Industrial, ele passa a ter tempo. Tempo, inclusive para poder pensar no produto das suas próprias ações. Então, é nesse momento que os filósofos da era moderna, os filósofos do mundo contemporâneo começam a se perguntar o que é trabalho. No livro de vocês, esse material aí bonitinho que está na tua mão, tem um filósofo, sociólogo chamado Karl Marx. E por favor, sem pensamento socialista agora, vamos falar de Karl Marx dentro da era do capital. O que é Karl Marx dentro da era do capital? É simplesmente um filósofo que faz uma leitura fantástica a respeito do que é o capitalismo. Tanto que uma das obras mais significativas de Karl Marx chama-se O Capital, não o Socialismo. E o Capital se divide em 3 grandes volumes, um livro fantástico que todo mundo deveria ter acesso, não para se tornar socialista, mas para compreender melhor o mundo capitalista ao seu redor. Existem críticas? Existem, mas a análise, a produção, a leitura, a concepção da ordem do capital por Karl Marx é realmente um primor. Por isso figura entre os 10 livros mais importantes já escritos pelo ser humano. E detalhe, estou falando para vocês uma informação que vem de grandes editoriais, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. Vamos falar da Folha de São Paulo, vamos falar do editorial da Time, certo? Que são elementos referenciais no que diz respeito a análises de ordem jornalística e acadêmica. Perfeito? Então tá, vamos pegar o conceito de trabalho de Karl Marx. Para Karl Marx, o que é trabalho? É o produto da relação constituída entre o ser humano, a natureza e a capacidade do ser humano de transformar a natureza em algo em prol do seu desenvolvimento. Então, peraí, vamos colocar de maneira mais simples. O que é trabalho? Eu e a árvore. Tá. Você é trabalho? Calma. Deixa eu transformar a árvore numa mesa. Deixa eu transformar a árvore numa cadeira. Deixa eu transformar a árvore numa embarcação. Deixa eu construir uma casa utilizando-me daquela madeira. Pois bem, a relação entre eu e a natureza, no que diz respeito ao produto dessa relação, constitui a análise que nós chamamos de trabalho. É a minha capacidade de transformar a natureza ao meu redor em prol do meu desenvolvimento. Essa é uma leitura marxista. Agora, você tem outras leituras também de outros filósofos. Para nós agora, a principal compreensão está vinculada a essa estrutura. Tranquilos? E uma vez que o trabalho se constitui de maneira significativa entre as diferentes categorias sociais, produzindo diferentes elementos dos mais variados possíveis, da tecnologia, a robótica, ao automóvel, a queima da madeira para se impulsionar os grandes teares, do desenvolvimento lá dos motores a combustão interna, a derivação do petróleo, o desenvolvimento da luz elétrica. Maravilhoso! Tudo isso caracteriza a relação do homem para com a natureza, constituindo o trabalho. Tudo isso levou tempo. É uma outra coisa que, filosoficamente, a sociologia trabalha muito bem. Tempo. Poxa, na Idade Média, o tempo é aquele que Deus dá. Logo, não posso vendê-lo porque caracteriza um pecado. Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo na era moderna, o capitalismo comercial, agora aqui, com tudo isso, o capitalismo industrial, o que eu posso dizer para vocês? A concepção de tempo vinculada a essa forma de trabalho mudou. Mudou de tal forma que, agora que eu tenho a luz elétrica, eu não preciso mais me preocupar com a noite. Então, quanto mais tempo eu puder dispendiar junto ao meu trabalho, em tese, melhor para mim. Por quê? Porque eu posso agregar maior valor ao produto do meu trabalho. Por isso,
Você para de olhar para o céu no que diz respeito à possibilidade de ver o sol ou ver a lua e passa a observar o quê? O teu relógio, para que você possa instituir um trabalho que possa edificar, que possa construir e que possa te trazer, dentre outras coisas, sustento. Pessoal, beijo, brigadão, até a próxima aula.